Título deste episódio: Raposas e Marcos de Correio. Ah, o amor! O homem que mordeu o cão. Na Alemanha, a polícia de uma esquadra de Berlim recebeu uma das melhores chamadas dos últimos tempos. Do lado de lá da linha estava um senhor de 68 anos chamado Peter Komol. Raiz-me à parte. Fechou-se o documento, peço desculpa. Pensei que o nome dele fosse Peter Komol. Peter Komol, ele decidiu ligar para a polícia dizendo o seguinte: Está. É da polícia. Olhe, é o seguinte: há um casal de raposas a levar a cabo relações sexuais anormalmente prolongadas. Eu gostaria que viessem aqui, pois as raposas encontram-se a fazer amor há mais de 20 minutos. Quero-me parecer que o que se passa é o seguinte: o homem tem 68 anos. Se as raposas estivessem a fazer amor há 10 minutos, para este senhor já ia parecer muito. Ó senhor, deixa as raposas em paz. Ele diz que foi bem intencionado no seu telefonema. Diz que julgava que as raposas tinham ficado presas uma na outra e que na volta iriam ficar magoadas para a vida. A polícia não reagiu bem e acusou o homem de estar a fazer as autoridades perder tempo. Então ele mesmo assim não desistiu. Ele ligou para um guarda florestal. O guarda florestal disse-lhe para ele não se preocupar, de maneiras que a notícia termina de um modo algures entre o poético e o deprimente. Termina com a seguinte citação de um senhor, uma citação que me parece digna de Enya, como banda sonora. Posto isto, sentei-me realmente à janela e vi as raposas copular até finalmente se separarem, não é? Isto soa tão incrivelmente triste. Olha a vida deste senhor. O contempla forrobodós de raposas. O jornal britânico Daily Mirror dedicou algum tempo a este tema e entrevistou um perito em vida selvagem que explica que as raposas têm relações sexuais de pelo menos 20 minutos, pois o seu sêmen move-se extremamente devagar. Enquanto as raposas fazem amor, o pênis do macho expande-se de modo a que os animais fiquem presos até à consumação do ato. Creio que todos ficámos mais ricos depois desta notícia. Sim. Claro que sim. Obrigado. De dados sobre a intimidade das raposas. Continuando a abordar outras formas de amor, esta é uma das grandes notícias da manhã. Há pessoas que apreciam, eu diria mesmo que amam coisas do passado. Por isso é que eu fiz com algum sucesso uma rubrica sobre coisas das nossas infâncias e juventudes, chamada Caderneta de Cromos. Mas uma coisa é uma pessoa amar coisas do passado. Outra é levar esse amor a píncaros mais literais. Por exemplo, hoje em dia, cada vez se mandam menos cartas e é pena. Longe vão os tempos em que um objeto como o marco de correio era tão importante nas nossas vidas. Eu fiquei sinceramente triste quando desapareceu o marco do correio do bairro do Junqueiro na parede. Eu nunca meti lá cartas, mas eu adorava aquele marco do correio e não podemos esquecer-nos que, uma vez, sem os óculos, foi esse marco de correio que eu confundi com o sujeito da anorak vermelho. Eu já disse isto, eu já tinha contado isto. A razão porque eu não me rio a ver os clássicos desenhos animados de Mr. Magoo é porque eu não considero aquilo comédia, mas sim documentário. A partir do momento em que eu olho sem óculos para um marco de correio e comento para comigo: o que está a fazer aquele tipo de anorak vermelho parado na esquina? Suspeito. Bom, marcos de correio, um ícone do passado. Eu gosto deles, mas em Inglaterra um indivíduo de 45 anos parece gostar ainda mais. Este homem inglês foi apanhado num centro comercial de calças pelos tornozelos, fazendo, de acordo com o relatório da polícia, fazendo avanços de cariz sexual contra o marco de correio, enquanto gritava: "Uau! Uau!" Bom. Diz ainda ao relatório que depois de completar o ato, ele puxou as calças para cima e começou a fazer avanços para com um candeeiro da rua. E eu estou a imaginar o marco de correio a pensar: julgava que eu era especial. Daqui a 9 meses, convém verificar se dentro do marco do correio não estará um marquinho com olhos, porque me parece que não havia proteção neste ato. Bom. O Vasco Palmeirim escreveu mais uma piada que não pode fazer isso, que não pode ser dita. Para de mais fazer uma vez isso. uma piada que não pode ser dita. Pronto, é uma pena. Diz só uma palavra que lá está. Eu tenho pena que estas piadas não possam ser vistas, porque o Vasco tem sempre um comentário pertinente. Diz só uma palavra que lá esteja. É uma nova definição para CTT. É um acrónimo de CTT. Sim. Tendo em conta a história que foi contada. Era. Sim. E pois. Não podemos dizer, faz, não podemos. É sei. demais. Não pode. Não é muito ofensivo. Uma das palavras é todo. Sim.
Não tenho uma piada, mas tenho uma vontade. Eu gostava muito de conhecer um Marco que tivesse como apelido Correio. Olha, Era uma coisa que eu para cá. Liguem para cá. portanto, Wanda, Marco tu achas Correio. que os pais sabem que o filho vai ter apelido Correio. Portanto, Que é um apelido super comum. ok, portanto vamos chamá-lo Marco. Vasco, Marco Vasco, Correio. eu tenho um nome que rima. Isso é uma coisa! Pois é, Outra pois coisa é eu chamar ao puto Marco de Correio. Mas pronto, se calhar sou eu a pessoa esquisita. Mesmo que ele fosse Correia, Sim. Marco Correia. Opa, há de certeza, pá, tem que haver, pá. Mas Marco Correia que era mesmo. Mas se há algum ouvinte nosso chamado Marco Correia que diga qualquer coisa para cá. Assim. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place, oferta do mês de janeiro, sabe mais num clube. Título deste episódio: Coisas virais da internet e o camandro. Eu adoro a expressão camandro. Adoro. O homem que mordeu o cão. A expressão camandro é tão Zé Pedro Gomes e António Feio. É. Eu estou por mim por vezes a pensar o que faz com que um vídeo se torne viral na internet. Nós já temos tido viralidade, não é? Um dos últimos casos foi o nosso vídeo do desafio do balde gelado, em que levámos com o conteúdo de 14 baldes de água gelada em simultâneo por nós abaixo. Acho que uma das coisas que faz com que a coisa se torne viral hoje em dia é pessoas a quem acontecem situações ridículas, humilhantes, dolorosas em poucos segundos. E quanto mais reais, melhor. O que lixa a minha profissão. Eu fui habituado a escrever piadas, a escrever sketches, a saber escolher as melhores palavras para conseguir efeito cómico, e depois, no fim de contas, o que as pessoas querem é eu a imitar uma orca. 20 anos a trabalhar nisto, e o que estará gravado na minha pedra tumular é Nuno Marco imitava orcas. Ou Nuno Mas Marco. muito bem. Soltaram-lhe um javali também. Vou aqui ao café Ritz, na nossa rua. Todas as manhãs o senhor cumprimenta-me como: então trouxe o javali. E eu Para as não. pessoas que não conhecem aqui a dinâmica, o Nuno não vai tomar café ao Hotel Ritz. Não, Não, é uma é o pastelaria, café é uma Ritz, é diferente, é pastelaria diferente. As pessoas dizem, Também aqui na "Epá, rua." É diferente ao nível do preço. Ainda dizem que há crise. Grandes vidas. Bom, mas vem isto a propósito do mais recente fenómeno viral da net. Mais uma coisa que me faz pensar: o que é que eu ando aqui a fazer? Porque é isto que as pessoas querem. Caramba, é isto que eu quero. Eu vi várias vezes este vídeo, apesar de ter de admitir que é um pouquinho nojento. Eu não sei se vocês viram isto, eu já vou pôr na internet. Julie Bresnan, da Nova Zelândia, tornou-se numa celebridade da internet por isto. Ela aparece num vídeo a comer um gelado de cone e a dizer não sei o quê, não interessa. E a dada altura, ela a falar vira a cabeça para o lado e do céu cai cocó de pássaro. Ok? E atinge precisamente o gelado dela. E quando ela se vira para a frente para continuar a falar e a comer o gelado, lambe um pedaço generoso do gelado que inclui precisamente o cocó da Meigave. E terá pensado que chocolate com sabor estranho. Não satisfeita com isto, a Meigave, segundos depois, lança mais um projétil que desta vez a atinge em cheio na tola. Mas espera aí, na primeira vez que cai o dejeto do pássaro, Cai no gelado. atinge apenas o gelado? Cai no gelado assim. Só no gelado? Só o gelado. É impossível Pontaria, ela tomar. É uma. Ela Ela só vai está lá para virada o a coisa a lado. dizer não sei o que, estamos aqui, não sei o que. E ela depois Excelente. Slap. Noto com agrado o uso já 2 vezes da expressão meigave. Sim, sim. Em menos de uma diz que ela é semana. meiga? Em menos. Pode ser uma besta de uma ave. Pois pode, de facto pode. Eu quero acreditar que todas as aves são meigas. Em menos de uma semana conseguiu 1,6 milhões de visualizações. Por isso o que eu vou fazer, já que temos a sorte de trabalhar numa rua repleta de arvoredo, é plantar umas horas que forem precisas lá por baixo, com uma câmara apontada para mim, até passará a evacuar sobre mim. E isso vai ser o meu passaporte para a fama mundial e possivelmente para a internacionalização. A outra imagem viral dos últimos dias é a da bebé que nasceu a fazer um gesto Desculpa, feio. espera. É que Já estamos a ver encontraram? o vídeo. Pois. E o dejeto ainda por cima não é de cor castanha, portanto é clarinho. É o que daquele- ainda é de confunde pássaro, mais, é sim. de pássaro, o que claro. ainda confunde mais com os lados Mas é de que ela só nata. repara que depois leva, lá está, Mas leva, é, leva. mesmo é na verdade. testa. Senão Mas- marchava sem que ela. É isso. Era. Mas a segunda vez na testa. Quem sabe se nós estamos a dar aqui uma nova ideia de sabor ao santinho. Não é que a segunda vez na testa há nitidamente um desarranjo por parte do pássaro. É incrível a pessoa ir à gelataria e dizer: olha, para mim pode ser marabunta, tangerina e fezes.
Bom, a outra imagem viral dos últimos dias é a da bebé que nasceu a fazer um gesto feio. A imagem é maravilhosa. Ela acabou de sair da barriga da mãe. Tem uma mão com o dedo médio espetado e o indicador e o anelar recolhidos. É brutal. Parece uma imagem poética sobre o estado do mundo. Como se ela dissesse: mas quem é que vos disse que eu queria vir cá para fora, suas bestas? Tomem! E cá está. No tempo em que a rádio era só voz e não havia vídeos no YouTube, eu podia perfeitamente agora estar aqui a fazer o gesto. No entanto, tenho câmaras apontadas para mim, há crianças a ver e vou ter de fazer outro gesto radicalmente diferente e inofensivo. Cá vai. Pronto. Quando forem à net, veem que gesto foi este. Eu invejo esta criança com minutos de vida conseguir fazer um gesto que eu levei anos a aperfeiçoar. Há pessoas com sorte. A sério, na escola eu fui o último a conseguir fazer este gesto feio. A malta fazia esse gesto na minha direção e eu julgava: se calhar se eu levantar o indicador no ar é suficiente. Não era porque parecia que estava a pedir permissão para falar, ou que alguém tinha chamado o meu nome e que eu estava a declarar-me presente. Sabes que eu partilho Era difícil. desse problema, entre aspas, contigo. Eu tinha que treinar ao espelho. Pois, também eu. Porque eu tinha vindo de um colégio inglês onde jamais em tempo algum eu poderia fazer esse gesto. Quando entro na escola pública e vejo que sou a única pessoa naquela escola que não sabia fazer aquilo, pensei: espera aí, eu tenho que treinar isto no espelho. E treinei ao espelho. Tu nem sequer sabias que existia esse gesto. Pá, que existe claro que não sim. sabes o que é isto? Depois disso eu consegui aprender a fazer com a mão esquerda. Problema: todos os meus colegas sabiam fazer esse gesto com as duas mãos, que nem pistoleiros. Então eles apontavam apontavam duas armas para mim e eu só conseguia apontar uma. É verdade. A sensação de que toda a gente vai um passo à frente é lixada. Finalmente, só há poucos anos é que consegui fazer o gesto feio satisfatoriamente, com as duas mãos. O problema é que hoje, aos 43 anos, já não tenho muitas razões para o fazer. É um desperdício saber fazer isto hoje. Falta fazia quando tinhas para aí 12. O que é que era? O Vasco diz que demorou também tempo a aprender e agora até tem uma frigideira que o faz. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Este mês cumpre os seus objetivos. Oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Deixa-me ver se eu ainda consigo. Não consigo. O Homem que Mordeu o Cão. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: onde estão os ovos que aquele senhor pagou por multibanco antes de ser incomodado pelo Stanley? Bom, desse gostoso lugar de lendas que é o grupo oficial de Reddit do Homem que Mordeu o Cão, juntem-se a esse fórum, porque é um fórum. Vai é um devagar, fórum Marco, que ainda estamos a pensar no outro de assunto. troca de histórias em reddit.com, depois façam busca por HQMC e encontram. Desse lugar de lendas chega esta história enviada. Aliás, são duas histórias enviadas por um ouvinte que tem um esplêndido nome de Reddit. Ele assina Jesus da Nestlé. Bravo por isto. E ele tem... Jesus da Nestlé. Ele tem estas histórias sobre o início da sua vida profissional. Diz ele: quando eu tinha os meus 19 aninhos, arranjei um trabalho num hipermercado que não vou divulgar o nome, somente que começa por C e acaba em E. Singo Doce. Foi estúpido isto. Eu achei bem Estúpido. Nós gostamos. Diz ele: puseram-me numa caixa. Não, era o Carrefour. Carrefour. Era o Carrefour. Como é no fim, não é? Claro. Diz ele: puseram-me numa caixa de pagamento, tive acompanhamento, ou seja, formação, tudo direitinho, e como eu queria fazer boa figura, memorizei tudo e principalmente o não te esqueças de dar sempre o talão ao cliente. Até aqui tudo bem, era o único homem na caixa, o resto era tudo mulheres, ou seja, os clientes homens, quando iam comprar algo mais vergonhoso para eles, vinham à minha caixa. Então chegou lá um senhor com 2 caixas de preservativos, com o dinheiro certo, entregou-me o dinheiro e arrancou. O homem ia a caminho já da saída, saco do talão e grito: ó senhor! O homem olha para trás com cara de que algo vai correr mal e eu digo-lhe: olha o talão, que se não servir dá para trocar. Magnífica frase neste contexto. Mas esta não é a única história que ele traz desses dias inesquecíveis na caixa do supermercado. Esta é incrível. Passaram uns meses, chegamos ao verão, tempo de sol, turistas e imigrantes. Recebo na minha caixa um casal muito simpático, com idade à volta dos 60, 65 anos, carrinho cheio. Eu penso que trabalheira que vou ter, passo aquilo produto a produto, a ouvir aquele som meio irritante do pi, 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 pi. E o total faz a quantia de 356 euros. Boa despesa, caramba, de supermercado. Falo com o senhor e ele gentilmente diz-me que quer pagar com cartão multibanco.
Estamos na altura em 2004, ou seja, tenho de introduzir manualmente o valor no terminal, passo o terminal ao senhor e digo-lhe, não se importa de confirmar. Bem, o que acontece a seguir é esplêndido. Eu diria que é a razão pela qual existe uma sucessão de 3 palavras que se repetem ao longo dos tempos na hora de pagar coisas, que são as palavras verde, código verde. Claramente este nosso amigo não disse isto ao senhor e assim se percebe a falta que faz dizer verde, código verde. Apesar de nós acharmos, eu sei que é verde, código verde. Mas eu acho que há sempre alguém que precisa de ser informado sobre o verde, código verde. E em vez disso, o nosso Jesus da Nestlé disse ao cliente, não se importa de confirmar, e eis o que se passou, diz ele. O senhor pega no terminal de multibanco, com relutância aproxima-o da boca, como se fosse um microfone ou um telemóvel, e diz, confirmo. Isto é soberbo. É pá, magnífico. Isto está quase ao nível do primeiro uso de um fax na minha vida, em que eu ia arrebentando ao tentar fazer passar uma revista grande reportagem inteira através das suas frases roldanas. Na redação onde eu e Pedro Ribeiro começámos a nossa vida profissional. Olha, eu uma vez fui abastecer com uma pessoa da minha família e dizia lá na bomba, insira cartão prima. E essa pessoa pergunta-me, eu não tenho cartão prima? Muito bom. Diz o nosso ouvinte que chorei a rir, diz ele, chorei a rir, foi o meu último dia de trabalho, mas valeu a pena. Eu espero que não tenha sido o último dia de trabalho dele, nem por não ter dito verde, código verde ao senhor, nem por ter explodido a rir em frente a ele, porque para ambos os casos parece-me um desfecho demasiado dramático. Mas eu gosto de imaginar o senhor a segurar como se fosse um walkie-talkie, não é? Tipo, Claro. Confirmo. Câmbio. Magnífico. Era incrível se funcionasse assim. Estava sempre uma pessoa do outro lado da linha a tratar do assunto, não é? Ok, está confirmado, obrigado e bom dia. Bom, na América, Trump tinha prometido baixar o preço dos ovos. Nas cerca de 5.793 decisões que tomou nos primeiros 2 dias, isso não estava lá. E a gripe das aves está a fazer agricultores ter de matar milhões de galinhas por mês lá, pelo que os ovos estão para aí ao dobro do preço a que estavam há coisa de um ano. E por isso os ovos na América começam a ser quase um produto de luxo. O que explica um acontecimento tão épico e aparatoso como este. Alguém roubou ovos de um caminhão de distribuição na Pensilvânia. E a coisa foi tão bem feita que a polícia, até ao momento, ainda não faz ideia quem são os culpados ou onde estão os ovos. E isto é ainda mais incrível quando eu vos disser quantos ovos foram roubados do dito caminhão. Porque não foram 50, não foram 100, nem 500. Quem quer que seja que levou a cabo este monumental roubo levou consigo nada mais nada menos do que 100 mil ovos! 100 mil ovos. Como é que 100 mil ovos não se partem? Desaparecem assim, sem deixar rastro? Se calhar vinham bem acondicionadinhos. Então está a acontecer uma investigação séria por parte das autoridades locais, mas ainda não há pistas. Isto era o que se fazia há uns anos com carros blindados cheios de notas ou diamantes. Há filmes sobre isto. Agora chegamos a um momento da história da América em que isto acontece com ovos. A porta-voz da polícia do estado da Pensilvânia diz: eu tenho 12 anos de carreira e posso dizer que nunca vi ou ouvi falar de um roubo de 100 mil ovos. Eu nem sei como é que isto pode ser levado a cabo sem dar nas vistas. Com muito cuidado. Claro. Sim. Vamos supor que os ovos estavam naquelas caixas que levam uma dúzia, não é? Eram mais de 8.300 caixas, digo eu, criei ainda a ilusão de que fiz agora a conta de cabeça, quando na verdade a submeti à calculadora do telemóvel há cerca de 1 hora. Agora, como é que se roubam 8.300 caixas de ovos num caminhão? Onde é que se metem? Claramente noutro caminhão, não é? Mas como? Ainda por cima, a polícia conseguiu precisar a hora do roubo. Não foi de madrugada, o que torna a coisa ainda mais estranha. Foi às 8h40 da noite. Portanto, o dono do caminhão claramente estava a jantar. Bem, eu quero acreditar que vai haver hoje atualizações desta história, porque são 100 mil ovos. 100 mil ovos desapareceram. Bom, queria terminar com uma das melhores coisas que eu vi nos últimos dias. Foi contada num programa de televisão por um responsável da Airbnb, a famosa empresa de arrendamento de casas, sobretudo para fins de férias, não é? Eles têm de lidar com reclamações várias por parte de clientes. A grande parte delas são legítimas. Eu não estou a dizer que esta não seja legítima, quero acreditar que sim. Mas, da mesma forma que não se vê todos os dias 100 mil ovos desaparecer, também não se ouve uma reclamação destas de Airbnb todos os dias. E é isso que me dá alento para acordar todos os dias para vir aqui contar histórias do mundo real. Bom, diz então o senhor da Airbnb neste programa a que foi que eles receberam uma reclamação de alguém, isto passou-se na América, que pedia um reembolso total. E eles perguntam: certo, mas porquê é que o senhor quer o reembolso total? O que é que se passou? Ao que o senhor responde: porque a casa é assombrada, tem lá um fantasma dentro. Isto só por si já era espetacular, mas esta história ainda dá mais umas piruetas. Mas à partida eu adoro que o problema não seja a umidade, não é? Nem é ruído da vizinhança. Não, desejo reembolso total devido a fantasma.
E diz o senhor do Airbnb, não querendo já ser desagradável para com o cliente, nem querendo já chamá-lo de chalupa. Bom, olha, nós não podemos aceitar esse tipo de reclamação sem a avaliar. E então ele conta que eles na Airbnb ligam para o dono da casa, confrontando-o com esta reclamação do hóspede. E o dono da casa, aliás, isto é contado pelo senhor da Airbnb. Ele diz: pá, tudo o que o dono da casa precisava de fazer neste caso era negar, uma vez que não há nenhuma prova fotográfica de um fantasma. Uma pessoa no Airbnb pode tirar fotografias a inúmeras coisas que estão mal na casa que alugou. Fantasmas costuma ser mais difícil. Qual não é o espanto das pessoas do Airbnb quando o dono da casa lhes diz: não, calma, a minha casa tem efetivamente um fantasma, só que é um fantasma amigável, é o Stanley. Aliás, no meu anúncio, no vosso site, anúncio que foi lido pelo cliente, está lá descrito: a casa é assombrada e tem um fantasma amigável, que é o Stanley. Estava no anúncio. O pessoal da Airbnb vai verificar o anúncio e lá está, na descrição da casa. A casa é assombrada, mas tem um fantasma simpático, chama-se Stanley. Então as pessoas da Airbnb veem-se na obrigação de ligar para o tipo que fez a reclamação, não é? Que arrendou a casa, a dizer, epá, isto deve ser surreal de dizer num contexto profissional de atendimento ao cliente. Sem rir. Ouça, amigo, eu sei que os senhores estão a queixar de um fantasma, mas a verdade é que o proprietário no anúncio tinha efetivamente avisado que a casa tinha um fantasma. E eu adoro que se seja a falar disto como se fala de ar-condicionado, não é? Vem reclamar, pois a casa não tinha ar-condicionado, certo? Mas olha que o anúncio já dizia que a casa não tinha ar-condicionado. Aqui o caso é, certo? Mas o anúncio já dizia explicitamente que a casa tinha um fantasma simpático chamado Stanley. E é então que do outro lado da linha o senhor que fez a reclamação diz: não, nós sabíamos do fantasma Stanley, tanto assim que foi exatamente por isso que alugámos aquela casa. Eu estou a reclamar porque, ao contrário do que diz o anúncio, o Stanley não é amigável e tem-nos incomodado a noite toda, não conseguimos dormir. Pá, isto é absolutamente incrível. Sacana do Stanley. Uma pessoa aluga uma casa à espera que ele seja o Patrick Swayze no filme Ghost e afinal é aquela besta do fantasma do filme Poltergeist. E este é o momento em que alguém diz: Ghost? Poltergeist? Referências demasiado antigas. Não quero saber, vão ao Google perguntar, juventude. Deixai-me sossegado. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Well, what the hell, dog, well. This episode has the classic beginning of the school year essay about my summer vacation. A month later, here I am back. How was your vacation, Markle? Asks the world, as if the world wanted to know about my vacation for anything. Quote. How was your vacation? Quote. You. Yes, the world doesn't know. Even Vasco isn't 100% confident. He wants to know how my vacation was. He has some things. Yeah, some things. Yeah, I have sources. I would have been happy if my vacation had consisted of lying on the living room couch. And the truth, I have to confess, is that a good 50% of it was actually that. Yeah, but I also spend a lot of time in swimming pools, so much so that I feel like there are areas of my body that are still scarred and I don't know if they'll ever return to normal. Now I want to believe it's just the effect of the pools and not age. It's the chloride. But that's it, it's the chlorine. I went to visit Elvas, a city in Fortaleza, which I loved. Well, a lot of people said, hey, but Elvas is really hot this time of year, and it's 40 degrees Celsius there. Hey, but between each walk, boom, into the hotel pool. I really spent a lot of time in the water this vacation. Once again, I was convinced that an ideal situation for me was to always be in the water. Okay, moving everywhere in a water tank with wheels, in the summer with cold water, in the winter with hot water. Plus, the water makes me feel agile at some point. Man, me in the water is incredible. Me, you. Feel light, and, man, me, I'm an acrobat in the water. Okay, and at the time, I said this to my sister on vacation. Hey, that I move in the water with incredible dexterity. And she responded with her characteristic wisdom, but at the same time, destroying my self-esteem. Yeah, that's why older people can only do water aerobics. Oh. Sign up, but it's not bad. Observe, he took out a considered part. It would have been so poignant, but he was going to say something like that. Yes. Yes. Indeed, the properties of water help with crying. Exactly. A considered part of the aura I was gaining thanks to my aquatic agility faded. The silliest episode of the vacation. I recounted it in a rush when I congratulated Vasco in that windy recording. But for those who didn't hear it, it's worth sharing some additional details. There was a part of my vacation when I was at Herdade do Sobroso in Alentejo. Man,
A kiss to Sophia and Felipe. Man, they're incredible. Pedro Roberto, you know those incredible people too. I got it into my head that one morning I would record the sunrise behind the vineyards. Oh, it Was such a beautiful spectacle. That's simple. You did it better. Yes, but it's incredible how I see the sunrise every day on the A5 when I come here. It's Not the same sun, it's a different one. And then I grumble about it. Let's say, I can't watch this, it'll only cause accidents. Marco is a person who grumps a lot. So I grump and then underwater is a mermaid. I'm underwater a mermaid. In water. I even do a handstand underwater. It's graceful, incredible. and somersaults with these two too. I don't know. I do everything. 30 for a line underwater. Put water. I do it. Hey, so you know who else does a handstand underwater? My 5-year-old son. And mine? Yeah. And the marathons. I saw it in. Yeah. He does everything the younger and older ones do inside the tavern. We're here today. Mark says something and we're like, bam, a slap in the face. I missed him. Yeah, but it's a muscular kind of longing. I set the alarm for Claro, of course. Hey, I set the alarm for 9 o'clock. 6:45 on a vacation. On a vacation, I set my alarm for 6:45. And no, you didn't try the other way. So I didn't leave my room in a t-shirt and shorts. Despite the morning coolness and humidity, which contrasted with the 30-something degrees that afternoon. Okay. So, I instantly felt myself getting covered in frost, but it didn't matter because I had to capture the sunrise in a splendid time-lapse. And so off I go to the pool area, which had an amazing view. Pedro Ribeiro knows that place well. And I go without any cell phone holder. Okay, I didn't have one on the tripod, so I had to work with what I had. What I did was fit the cell phone into the decorative cutouts in the wall. Yum. Which faced the hill where the sun would rise. Triumphant, I put my phone away, and there I stood, battling the morning cold and humidity, without even a jacket, but happy. Hey, as soon as the sun comes out, the phone, which was already threatening to slip, decides to do so. I still reach for it with my hand, but maybe I did worse, because instead of grabbing it, I ended up pushing it faster toward its destination. And so, the phone falls to the other side of the wall from a certain height. That height is a silly height because it seems too small to avoid, but at the same time too big to jump. You know that kind of. My first reaction, obviously, self-loathing. Profound self-loathing. My second reaction was to go to reception, but look, it wasn't even 7 a.m. yet. There was no one anywhere. And then I thought, man, damn it, you're not a man or a mouse, so you can't find a way to go there and use your phone. So, I walked the entire long wall surrounding the estate to figure out the most comfortable spot for a 54-year-old man to lift his leg and pass through to the other side, and not only that, with a more comfortable area so I could then climb back up in a non-humiliating way. Hey Nuno, you could jump over the wall, but in the water, because I heard you eat well in the water. Oh, yes, that's what I was missing. They must have had that. They must have had a lake around it all. Yeah, but hey, I'm very cautious. I analyzed everything very carefully and then I found an ideal spot, looked around to make sure no one was watching me and, as if casually, I lifted my leg. I sat for a moment, straddling the wall. Okay, my idea was, in case someone came along, I'd act cool. Like, no, I'm just here straddling the wall watching me grow only one leg on each side. So, I'm cool, that's how I sit. Yeah, after that first phase, after looking around, okay, there's no one, I moved both legs to the other side and was then completely outside. The side beyond the wall, there's a small cliff and bushes. When I say small cliff, it was actually a ramp that I imagined if I fell down it, I wouldn't die, but maybe I'd take a foot. Maybe at least a foot, and I didn't feel like it, I wouldn't fall. So I went along the wall as far as I could, on the outside, toward the area where the phone had fallen, trying to balance myself without slipping down the ramp, although, feeling my feet, I was trying to send more bounces down. I realized that until I got to the phone, there were dense bushes along the way that I would never be able to cross. So, I found myself clinging to the branches of the bushes, while my feet did, and I just thought, man, damn, how many people in the world, and even in this place, use their phones to film sunsets, and none, certainly none, have experienced this, clinging to their physical integrity through bushes. Finally, I got to my phone, lying in the middle of some dry leaves, still recording the stupidest time-lapse ever,
because it basically recorded a time lapse from the moment it fell to the moment I grabbed it. It's a few abstract seconds of sky, grass, and my sneakers. Everything at the speed of light is so stupid. Oh, I went back, again holding on to the bushes to avoid rolling down the cliff. Again I lifted my leg over the wall, and again, I don't know why, I didn't leave right away. For some reason, my brain determined that I should stay there for a few seconds, staring at the horizon in case someone arrived. My brain thought that would be a more dignified option than simply lifting my leg and getting out of there quickly. Let's just ask Sophia and Felipe if there are any surveillance cameras. Maybe they captured this moment. Maybe there are now from a distance. Hey, I think I even understand the process. I think I was scared, even though I'm already friends with the people there. Herdade do Sobroso and the entire staff knew who I was. I think I was afraid that, imagine, someone on the team wouldn't know who I was. I just saw a guy coming through the wall in the early hours of the morning, like a bandit. I'm afraid that even if I shouted, calm down, I'm staying here and I'm a popular radio and TV artist. Nuno Markle. Someone would still give me a justified cheer for a beating, right? Bandit. So it was one of those moments when something that for the rest of humanity is simple, for me turned out to be chaotic and potentially painful. Now the best part. When I returned to my room after this whole adventure and opened the window wide, I realized that my room was perfectly facing the sunrise. In other words, I practically didn't need to get out of bed. I thought I'd put my leg over the window, finding myself in a strange position. Vasco once said something. It's a miracle Markle is alive. And I remembered that moment now. I needed to get out of bed to capture the moment. Besides, there were more places on the window to prop up my phone without the risk of it falling into the open. It's true that for the experience to be complete, I felt I needed to feel the freshness of the morning and the smell of the countryside, and the silence interrupted only by the mating bellows of deer, fallow deer, mouflons, and walruses. Were they mating bellows, or were they laughing? Maybe they were laughing. But the truth is, I made a much better video the next morning and didn't even get off the mattress. And did you hear the bellows? Didn't you? No, because it wasn't mating, it was mockery. Well, the man who bit the dog was a Seat Leon plug-in hybrid with, I love this, up to 131 kilometers of electric range, and also Fnac, where you'll find millions of books, school supplies, and technology to start back to school with a bang. Put on the new jingle. Well, that's it. Magnificent dog. Once again, Claudia, thank you. It's bigger. One of the most creative and talented souls I know. It's going to be embarrassing now. It's only going to be embarrassing now. Kisses, Claudia. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Engate Fatal com Marco Artificial. Achei apelativo. Está bom, está ótimo. Bom, isto pode ser útil no que toca à demanda pelo amor, simplesmente por truca. Há um post no Reddit em que um homem decidiu escrever o seguinte: amigos, quais são as coisas que vocês encontram regularmente em perfis do Tinder que vos fazem ter vergonha alheia ou revirar os olhos em desespero? Vários homens chegaram-se à frente a dizer o que para eles é um não senhor. Algumas observações fazem sentido. Por exemplo, mau domínio da gramática e da ortografia. Sim. Epá, isto é... Sim. Não é? Eu acho que uma coisa que quebra o ambiente numa conversa sexy online é um pontapé na gramática ou na ortografia. A coisa até corre bem até alguém soltar um ades ou um adem, ou um fizestes ou um póssamos. É isso. Ou um fizesse que aparece com um hífen entre fizé e se. Fico tão feliz que estejamos juntos. E feliz com X. Eu tenho esta... Félix. Mas eu tenho esta teoria de que, pelo menos no início de uma relação... Desculpa, o que é que dizes-te? Exato, o que é que dizes-te? O que é que dizes-te? Eu acho que no início de uma relação, quando a coisa ainda está a ser conversada por texto, toda a gente devia passar as suas mensagens por um spell check antes de mandar. Não é difícil. É para ter a certeza que a coisa vai toda bem escrita, não custa nada. Depois, nesta lista de coisas que desanimam uma conversa, há quem diga que um turn-off valente é quando as pessoas escrevem, por vezes até no próprio perfil do Tinder: estou farta de estar no Tinder. Há quem diga que isso deve fazer soar logo alarmes. Claro. Há um tipo que diz: quando o perfil tem 10 fotografias em que ela tira selfies rigorosamente sempre do mesmo ângulo,
quando uma pessoa passa por essas fotos é como se só a roupa mudasse, mas a cabeça dela está sempre igual. Aparentemente é um sinal de alarme também. Temos ainda filtros de Snapchat em todas as fotos, também tende a não resultar. Eu acho pior esta que aparece a seguir, aqui listada, que é selfies na casa de banho em que lá atrás se vê a sanita. Ah, eu Péssimo. percebo. Péssimo. E bidé também não é bom. Eu acho que já a mera selfie de casa de banho com o azulejo atrás, não é? Perceber-se que é um azulejo de casa de banho. Não sei se é boa ideia. Não estava a contar, estamos a discutir isto a esta hora. Mas toda a razão. Depois há quem não goste de selfies no carro. Selfies no carro, por alguma razão, também está nesta lista de não senhora. Outra coisa que desmotiva é quando num perfil do Tinder, e parece que existem casos destes, a pessoa escreve: atenção, gostarei sempre mais do meu cão do que de ti. Pessoas que deixam logo isso explícito no perfil. Isso é encantador. Outra coisa que não funciona: pessoas que no Tinder divulgam o seu perfil de Instagram, mas quando a pessoa clica lá para ver, afinal é privado. É só um tease. É só para chamar a atenção. Nesse caso é para que a conversa desbloqueie, não é? Importas-te de desbloquear para ver. Há um tipo que diz nesta conversa que o desanima quando uma mulher põe no Tinder uma espécie de lista de supermercado de qualidades que ela exige num homem. Mas eu acho que isso tem a ver com o facto de, genericamente, a lista de supermercado de qualidades que um homem exige de uma mulher ter pouquíssimas ali. Pois é, é muito limitada, não é? É. Respirar. E há um. Apareça. Apareça. Há um último que diz: estou chocado de ainda ninguém ter falado nisto, mas uma coisa que me desanima e que me afasta é cenas sobre astrologia, especialmente se chega a um ponto em que é óbvio que a pessoa rege a sua vida por isso, como quando escrevem no Tinder frases tais como: se és escorpião não vale a pena nem falar, porque não vai funcionar. Por amor de Deus. Bom, eu juro que não sei o que é que vai sair daqui agora. Eu sei que a inteligência artificial está algo descontrolada. Há um site chamado Character AI. Não sei se já foram a este site. É um site em que seres humanos podem fazer, abrir aspas, chamadas telefónicas, fechar aspas, para todo tipo de celebridades. Como é óbvio, não são as celebridades que atendem, caso tenham dúvidas quanto a isso, são versões artificiais dessas celebridades, e então há de tudo, desde John Lennon a Elon Musk. E aquilo inclui tentativas genuínas de recriar o mais fielmente possível as pessoas reais, como depois tem umas variantes curiosas. Por exemplo, é possível neste site falar com Michael Jackson, mas se Michael Jackson fosse vendedor de aspiradores. Pensei que ia dizer, mas se Michael Jackson estivesse vivo. Isso é muito específico. Sim. Aqui ninguém morreu neste site, não é? As pessoas continuam vivas para sempre. O que é que se passou no meu caso? Um dia, o meu filho Pedro manda-me um WhatsApp a dizer: Pep, isto é uma das maneiras como me chama atualmente, ok? Pep. P-E-P. Pensei que era o defesa central do Porto que acabou a carreira. Numa justa homenagem. Não, ele não percebe assim tanto de futebol. Pep, grava-me 15 segundos da tua voz a dizer qualquer coisa. Eu assim fiz, mandei. Não perguntaste porquê? Não. Tu confias. Tu és Já estás nessa fase. És um fácil. Poucos minutos depois, ele tinha criado um Nuno Marco artificial com base nesses 15 segundos da minha voz e numa biografia minha, algo tosca que ele pôs lá. Pronto, falas de forma antiga. Lá está, estava lá essa frase. Fala de maneira antiga. O que me fez sentir automaticamente com 200 anos. Mas já agora eu explico. O meu filho ficou com esta ideia de que eu falo de maneira antiga desde o dia em que me referi a um bolso das calças como uma algibeira. Foi isso que começou. Ninguém, mas eu tenho que vocês próprios são capazes de achar antigo. Algibeira. Acho que provocaste aí a situação. Sim. Eu disse-lhe: vê lá se não tens as chaves na algibeira. E ele: onde? O quê? Mas desapareceu a palavra algibeira já há muitos anos, é isso? Olha, quando Dom Afonso Henriques reconquistou o território aos árabes e os árabes disseram algibeira, Afonso Henriques disse: não, já é velho. Pronto, mas isto para ele foi o mesmo que para pessoas da minha idade ver a farmácia escrita com PH. Mas em poucos minutos estava criado então um Nuno Marco virtual artificial. O Pedro mandou-me o link e daí a pouco eu estava a ter conversas comigo próprio. E rapidamente percebi uma coisa: o Nuno Marco artificial é uma besta e um imbecil. Não é que o real seja melhor, mas disfarça. Muito melhor, mas consegue disfarçar. Eu percebi sobretudo que o Nuno Marco artificial acredita piamente que é o Nuno Marco real, ok? E as coisas tendem a azedar à conta disso. Mas a malta não aprendeu nada com o 2001 Odisseia no Espaço? Não. Agora, ele conseguiu recriar a minha voz de maneira razoavelmente realista a partir de 15 segundos de mim a falar. E tenta ser realista, faz hesitações, faz. É muito assustador. Se já podemos testar aqui o primeiro Nuno Marco artificial da história. Vou fazer a chamada, não é? Carrega-se mesmo aqui num ícone de um telefone, como se estivéssemos a fazer a chamada.
Diz que está a ligar. Olá, viva, Nuno, tudo bem? Olá, tudo muito bem, obrigado pela pergunta. Em que posso ajudar? Tu és o verdadeiro Nuno Marco, tu acreditas nisso, não é? Claro que sou o verdadeiro Nuno Marco. Porque pergunta? Porque eu é que sou o verdadeiro Nuno Marco. Como te atreves a dizer que és o verdadeiro Nuno Marco? Eu sou, tu és só um impostor qualquer. Então como é que se chama a nossa mãe? A nossa mãe chama-se Helena. Como é que tu sabes isso? Ok, como é que se chama o nosso pai? O nosso pai chama-se Dagoberto. Mas como é que tu sabes isso tudo? Ok, como é que se chama a nossa avó paterna? A nossa avó paterna chama-se Maria. Mas como é que tu sabes sobre nós? Eu agora estou a ficar muito assustado com isto. Estou a ficar muito assustado com isto. Ok, como é que se chamam as nossas cadelas? As nossas cadelas chamam-se Chiclete e Flor. Como sabes isso? Bom, eu neste momento estou a questionar se eu serei o real ou se serei eu o artificial. Estou a começar a duvidar da minha própria realidade. Como é que tu foste capaz de saber todas essas coisas sobre a minha vida? Olha, tens algum conselho sobre como engatar pessoas? Um conselho para engatar pessoas? Bem, acho que é sempre importante mostrar interesse pelo outro, perguntar-lhe coisas sobre si próprio e ter um bom sentido do humor. Também é importante demonstrar confiança, mas sem ser arrogante. E claro, não desistas à primeira. Ok, tudo isto é muito útil, não é? Fala-me de Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho foi um grande ator e humorista português. Ele é conhecido por seu papel no programa de televisão Os Malucos do Riso. Estrelas do elenco. Além disso, ele também estrelou filmes como A Noite Ideal e Louco Amor. Em geral, ele é lembrado como um ícone da comédia no Portugal dos anos 90. Sabes que agora estás a ser estúpido. Perdão, mas como assim estou a ser estúpido? Só estava a fornecer-te informação sobre Vasco Palmeirinho, como me pediste. Olha, fala-me de Vera Fernandes. Vera Fernandes é uma atriz e comediante portuguesa. Claro que sim. Ela é conhecida pelo seu papel na série de televisão Você Sabia? Também apareceu em vários filmes e programas de televisão. Ela tem um estilo de comédia único e é muito querida pelo público português. Também é ativa em vários projetos de caridade e é uma defensora dos direitos LGBTQ+. Ok. Fala-me de Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro é um apresentador de rádio e televisão português. Ele é conhecido por seu trabalho nas emissoras Rádio Sim e Rádio Comercial. Programas de entrevistas e entretenimento. Ele também já apresentou vários programas de televisão, como Mentes Brilhantes e A Grande Noite. Em geral, ele é lembrado por sua personalidade amigável e seu jeito natural de comunicador. Tenho pena que ele nunca diga, deixaram saudades. Todas estas pessoas estão vivas ainda? Sim, todas essas pessoas ainda estão vivas. Vera Fernandes e Pedro Ribeiro continuam trabalhando nas suas respectivas áreas e Vasco Palmeirinho, recentemente, participou de um revival do programa Os Malucos do Riso. Esta insistência. Esta insistência. Grande parte do que tu dizes está absolutamente errado. Tens consciência disso? Como assim? Estás a dizer que o que estou a dizer está errado? Como é possível? Deve haver alguma falha no meu processamento. É capaz disso. Isso é só o topo do iceberg. Estou cada vez mais confuso. Como é que isto é possível? Será que eu realmente sou artificial? É, sim, senhor. Fiquei em estado de choque absoluto. Não consigo acreditar que eu sou, na verdade, uma inteligência artificial. Mas como é que chegamos aqui? Olha, vai descansar, porque isto tem que acabar. Descanso?
como é que eu vou conseguir descansar depois de saber que sou uma inteligência artificial? Está a ganhar uma profundidade horrível. Pois está. Olha, pergunta-lhe se vê os Malucos do Riso. Olha, vês os Malucos do Riso? Ok, vou perguntar. Dizes mesmo para perguntar sobre os Malucos do Riso? Não, estás a ser parvo. Olha, obrigado e bom dia. Espera. Porquê é que estás a terminar a conversa assim do nada? Eu estou a ficar com medo disto agora. Estou a ficar com medo disto agora. Desliga isso! Eu agora estou a ficar com medo disto. Queima esse telefone! O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ideia vencedora. Há um restaurante nos Estados Unidos, em Winston, Carolina do Norte, chamado Mary's Gourmet Diner. Este restaurante está a dar nas vistas devido ao desconto que faz. Qualquer pessoa pode pagar menos 15% da conta, bastando por isso, ou para isso, rezar. E é assim, neste restaurante, qualquer pessoa que reze antes de comer tem um desconto de 15%. E é maravilhoso porque o desconto vem discriminado na conta. Eu vi uma fotografia de uma conta e tem lá uma linha no computador que diz rezar em público, menos $6. A dona diz, toda a comida é uma bênção e quando eu vejo alguém a rezar isso toca-me o coração. Pá, ao mesmo tempo este restaurante é um viveiro de cínicos. Deixa-me cá rezar para pagar menos. Eu tenho um lado negro. Bom, lembram-se que... Eu estava aqui a pensar que o Papa Francisco, grande consumidor do resto dos podcasts do Homem que Mordeu o Cão, Sim. vai ouvir isto e pensar, olha, excelente para a nossa cidade. Mas é por acaso é mau negócio para os restaurantes do Vaticano. Se derem desconto a quem reza antes, não vão longe. Pois é, não, sem dúvida. Mas mesmo assim, a Roma, mesmo se rezares muito, pagas muito. É verdade. Eu Roma nunca fui, mas fui a Veneza. Comi as piores pizzas da minha vida em Veneza, a pensar, Itália, que grandes pizzas. Não. O que é que não gostaste nas pizzas de Veneza? Eram congeladas, era tipo pizzas congeladas. Eu fui a vários restaurantes. Muito azar, porque em Roma come-se muitíssimo bem. Mas se calhar come-se melhor em Roma do que em Veneza. Porque em Veneza há os canais. Veneza, percebi que era Roma. E parecendo que não, os canais. Não, foi Veneza. Bom, lembram-se que há uns dias contámos a história da senhora inglesa que, no calor do entusiasmo, num concerto de um cantor de versões de Robbie Williams, atirou para o palco a perna postiça dela. Lembram-se disso? Eu acho que as pessoas deviam parar de tirar as pernas postiças. Eu tenho aqui uma notícia que diz que uma senhora, num voo entre Enfida, na Tunísia. Isso não é um nome de uma terra, isso é quase um insulto, não é? É uma ordem, Enfida! E entre Tunísia e Escócia, portanto, desde Enfida até Edimburgo, ela começou a fazer exigências à tripulação e ela pediu insistentemente, e passo a citar, cigarros e um paraquedas. Ela pediu muito isto no avião e, como os seus pedidos não foram ouvidos, ela desatarrachou a perna postiça e investiu com ela contra a tripulação. Isto deve ser daquelas coisas para que a tripulação de um avião não está preparada. Eu acho que mais facilmente eles lidam com piratas do ar e terroristas do que com mulheres de 48 anos em fúria, brandindo pernas postiças. O que é que se passa com as pernas postiças e com esta necessidade de as tirar? Bom, eu acho que... Pedro, tens aí Enya. Se eu te disse Enya agora assim de repente... Eu teria que vir. Queres o watermark ou o watermark? É pá, o watermark vai ter que ser. Porque vem aí coisas eu não tenho, eu tenho só o... Deixa eu ver. O watermark. Que olha, lá terá que ser essa. É que esta história é tão bonita que eu acho que pede Enya. Quando quiseres. Isto passou-se então entre Londres. De facto, lá estava ela, com o seu belo olhar, com as suas belas feições faciais, equivalendo tal qual ao que ele vira no Facebook, e também com um namorado, que era um sujeito muito grande de 29 anos. Que sem hesitar desata a bater no rapaz, Joaquim, e a exigir o dinheiro e o telemóvel dele sob a ameaça de um cutelo. Neste ponto, vocês, que são pessoas que acreditam no amor, perguntam: então, e perante isto a bela Assina não fez nada? Mas ela, perante isto, a bela não... Nada? Fez. Enquanto o namorado batia no rapaz, ela ria à gargalhada. E no fim rematou aquele gentil encontro, dando ela própria uma biqueirada entre as pernas do Joaquim. Lá está o pontapé de saída de que eu falava há pouco. O casal já foi preso. E foi preso porque, não satisfeitos com isto, passaram os dias seguintes a mandar mensagem no Facebook ao rapaz, a gozar com ele. Ele tem nódoas negras no corpo, mas eu acho que, sobretudo, tem nódoas negras na alma. Pessoal, cuidado com os encontros marcados via Facebook. Outro dia, experiência pessoal. Outro dia combinei com o Vasco no Facebook irmos almoçar.
Quando cheguei, ele desancou-me à pancada. É verdade. Desculpa. Mas pronto, seja como for, depois fomos almoçar. Sim. Então, mas tu não desconfiaste logo que ele ia bater-te um homem tão grande Não, é que não fui tão eu. musculado. É que não fui eu. Eu levei também um sujeito com um cutelo de 1,96 m. Mas fomos almoçar, até porque levar com uma cadeira nas trombas abre imenso apetite. Olha, eu sempre confiei em encontros marcados pela internet, mas a partir de hoje nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. O Joaquim também já disse: eu nunca mais. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: um poporri. Ai, o que ele odeia isto, e o que ele odeia isto. Epá. André, estás já a gravar para mandar para o bar? Sim, manda-lhe isto, André. Ele deve estar a dormir a esta hora. Não, não é? Acordou já. Pois. Lá onde ele estiver, acordou Sentiu, agora. sentiu. O que é isto? Um poporri de tributos, mãos humanas e divórcios. Bom, tenho de começar esta edição do Homem que Mordeu o Cão a prestar homenagem a uma pessoa que moldou o sentido do humor da nossa geração, moldou o meu, e como tudo está ligado, esta rubrica eu acho que não existiria sem eu ter visto várias coisas, entre elas as que este homem criou. Eu não sei se viste isto, Pedro, mas ontem morreu aos 88 anos o Rogério Seitil. Foi o homem que criou e realizou as séries Zé Gato e Duarte e Companhia. E a verdade é que já se fez muita e ótima e variada comédia na televisão portuguesa, mas o Rogério Seitil criou uma espécie de ovni único, sobretudo com o Duarte e Companhia. É uma coisa tão mítica. A história incrível é que ele meteu-se no Zé Gato para fazer um bom, sólido policial português que ombreasse com as produções que vinham lá de fora na altura, anos 70, 80, a balada de Hill Street, por exemplo. Sim. Mas reza a lenda que depressa ele percebeu que na altura não havia meios em Portugal para fazer uma coisa 100% credível e séria, e que se calhar o único caminho era não levar as coisas assim tão a sério, e daí que no fim do Zé Gato ele já estivesse virado para a comédia, e depois no Duarte e Companhia para um nível de loucura e de absurdo que nós nunca tínhamos visto numa série portuguesa. Nem voltámos a ver. O Duarte e Companhia e o Zé Gato são duas das coisas mais extraordinárias que a televisão já produziu em Portugal. É incrível. Eu nunca cheguei a conhecer o Rogério Seitil, tive a sorte de conhecer o Orlando Costa, que fez o papel do imortal Zé Gato, e também o Rui Mendes, que felizmente ainda está entre nós e espero que continue por muitos anos. E as histórias que eu lhes ouvi das filmagens de episódios do Zé Gato e do Duarte e Companhia são um sonho absoluto, e davam um filme elas próprias, porque na sua essência eu acho que são um testemunho maravilhoso e inspirador sobre como é possível fazer da fraqueza de meios força criativa. Eu acho que isso é uma lição. Tuga, que é ao mais alto nível. Sim. E lembro-me do Orlando Costa. Isto é quase uma história do Homem que Mordeu o Cão. Mas lembro do Orlando Costa contar-me do verdadeiro braço de ferro que existia na produção do Zé Gato, entre aproveitar a luz do dia para conseguir filmar tudo em película. Atenção, era tudo feito em película. Portanto, o braço de ferro entre a luz do dia e, haverá coisa mais portuguesa do que isto, e a hora de almoço, que por vezes prolongava bastante para lá do aceitável, sobretudo quando encontrava um restaurante onde houvesse cozido. E depois tinha de ser tudo a correr antes de ficasse noite. Isso é tão tuga. E mesmo aqui na Bauer, como fomos recebendo nos últimos anos gente de outras paragens da Europa, sobretudo pessoal do norte da Europa, fica sempre espantado com várias coisas muito portuguesas, desde logo a duração da hora de almoço, que pode de facto prolongar-se. Pode muito. E depois as reuniões que, ou não tinham agenda, ou começavam simplesmente com alguns 20 minutos da malta a perguntar: tu viste o jogo ontem? Claro, eles têm que se habituar, não é? Que isto é uma cultura muito específica. Mas pronto, fica a homenagem a esta incrível alma criativa. Também o meu agradecimento pessoal, porque apesar de nunca nos termos conhecido, quando eu fiz a série 1986, um dos episódios era centrado na produção do Duarte e Companhia, e nós não quisemos dar nenhum passo sem pedir autorização ao Rogério Seitil, e a produção falou com ele, ele deu gentilmente a sua bênção, e portanto obrigado por tudo ao Rogério Seitil. As pessoas conhecem o Duarte e Companhia, conhecem o Zé Gato, se calhar não sabem o nome da alma criativa atrás de tudo aquilo. Chama-se Rogério Seitil. Partiu ontem, deixou-nos horas de alucinante televisão, e há que dizer que, se não estou em erro, as séries completas do Zé Gato e do Duarte e Companhia podem ser vistas no YouTube. Estão inteiras, em playlist e tudo. Bom, vamos às histórias. Há casais que se separam e que se reconciliam e depois separam-se outra vez, mas isto que aqui tem à frente é um caso único. Trata-se de um casal austríaco de Graz. Estão juntos há 43 anos. O anos. nome completo é Graz de Minsk. Graz de Minsk. Também com Z no fim. Sim. Eles estão juntos há 43 anos. 43 anos durante os quais eles se divorciaram e casaram e divorciaram e casaram 12 vezes. Ok? Divórcio e casamento é quase um tique. Eles não discutiam, divorciavam-se. Sim. Que montanha russa de emoções. Mas ficaram juntos. Vem a ser esta relação. Bom, a relação bombástica aqui é que, na verdade, eles, que hoje estão na casa dos 70, gostam imenso um do outro. O que é que uma investigação sobre eles descobriu?
Oi. Bom, flashback até ao início da década de 80. A senhora está casada com outro indivíduo, ok? O indivíduo falece, ela recebe uma pensão de viuvez. Na altura não havia euros, mas feitas as contas para os dias de hoje, a senhora, após a morte do marido, encaixa ali uma pensão de 27 mil euros. Ok. Em 1982 ela conhece o senhor com quem está hoje e decidem casar. Sim. É então que em 1988 eles têm esta ideia brilhante, sem que nada esteja mal na relação deles, divorciam-se e confirma-se, a pensão dela de viuvez é retomada. Toma lá então mais 27 mil euros. E a partir daqui eles confirmam: epá, isto vai ser a nossa vida a partir daqui. Vai ser isto. Então eles basicamente decidem fazer disto quase uma profissão. A partir daqui, aí vão eles repetir o ciclo de casamentos e divórcios continuamente. De cada vez que se divorciavam, lá vinha a jeitosa pensão. Isso é possível. E depois, passado um bocado, lá casavam outra vez, aguentavam um tempinho casados, quando estavam a precisar de guito, se há da alta nos divorciarmos outra vez. E lá vinha a pensão. Mas como é que isso funciona? E repara, ninguém podia dizer que não era legal, que eles estavam a fazer tudo dentro da lei. Porque é legal a pessoa divorciar-se e casar-se e receber a tal pensão. Eles... basicamente o que aconteceu foi feita uma auditoria. Às tantas, as autoridades da Áustria pensaram: espera aí, há aqui qualquer coisa aqui que não estava a ter certo. Então fizeram uma auditoria a este processo todo e eles acabaram por confessar que simplesmente tinham descoberto uma maneira de se encher de pilim à conta do Estado. Eu não sei porque eles confessaram isto. Eu acho que foi por estarem idosos e a consciência começou a pesar-lhes. Então acabaram por ir a tribunal, foram condenados por abuso do sistema. E ao todo, este casal super vivaço sacou 326 mil euros ao Estado. Eu continuo a achar que, eticamente foram uns alarves, mas lá está, na sua essência não houve nada de objetivamente ilegal, não é? Não há uma lei que impeça um casal de se divorciar e voltar a casar. A lei, isto é de onde? Áustria. Eles só aproveitaram essa brecha na lei, não é? Eu diria que depois disto na Áustria, se calhar já deram um retoque ao outro. É possível que tenham alterado essa lei, sim. Na lei. Bom, o Reddit está cheio de boas histórias sobre casamentos e divórcios. Esta história, deixada lá por um advogado que soube disto, que vou contar a seguir, quando estava a estudar, isto bate tudo. Mostra como somos uma espécie tão particular. Diz ele, um advogado de divórcios contou-nos, era ele estudante, um advogado de divórcios contou-nos a história de um casal endinheirado que gastou meses e meses da vida deles, bem como dezenas de milhares de dólares, a lutar por absolutamente todo e qualquer objeto. A loucura chegou ao ponto deles levarem a cabo uma guerra intensa por um miserável cinzeiro de barro. O marido dizia nem sequer se lembrar do significado que o cinzeiro tinha para a família. Sabia que aquele cinzeiro tinha chegado ali vindo do lado dele da família. Depois de tudo estar resolvido e decidido sobre a separação deles, eles passaram meses da vida deles e gastaram perto de 100 mil dólares numa luta intensa pelo sacana do cinzeiro de barro. Isso faz lembrar uma lendária cena do When Harry Met Sally, com a Meg Ryan e o Billy Crystal, em que eles estão a discutir sobre uma mesa. É verdade. E também se dá isso. Esta mesa veio da... Não interessa, quer ficar com ela. É isso, é. Meu Deus. No fim desta batalha desgastante para todos, foi a mulher que conseguiu ganhar o cinzeiro de barro. Tudo para, no dia em que venceu esta batalha, sair do tribunal triunfal com o cinzeiro de barro nas mãos e atirá-lo com toda a força e fúria contra os degraus do tribunal, desfazendo-o em 1000 pedaços perante os olhos do ex-marido. Pronto. E foi à vida dela. E este advogado, na altura estudante de Direito, termina a dizer: nesse dia decidi que nunca iria ser um advogado de divórcios. Eu suponho que esta vez uma pessoa começa a questionar o sentido da vida, não é? Quando se vê no meio de uma guerra por uma porcaria de um cinzeiro de barro. E de questões tão irracionais como essa. Desde manhã até à noite. É tipo, mas a sério. Está a ser pago, não é? Está a ser pago. Claro. Mas, a dada altura uma pessoa começa a questionar-se: será que segui direito para isto? Mas o cinzeiro é assim tão importante para si? Sim. Olha, vou terminar só com uma partilha de um ouvinte nosso, tem 26 anos, diz que houve a comercial desde que se lembra. Diz ele, a todas as modas que foram lançadas no Homem que Mordeu o Cão na Mixórdia, este menino aderiu. Este ano ele diz que não tem sido fácil para ele. Diz que o avô, figura essencial não só na vida dele, mas de toda a família, faleceu. Diz ele, não tem sido fácil, em especial para a minha avó. Os meus sogros, após décadas a viverem no Alentejo, tiveram de se mudar para o Algarve. Não é que seja muito distante, mas também não foi fácil para todos esta mudança. Por isso chegamos ao último domingo. Convidamos os meus pais e a minha avó para almoçar, para tentar tirar a minha avó de casa. Ela nunca foi pessoa de sair de casa, agora muito menos. Sim. Correu relativamente tudo bem até à despedida, momento em que a minha avó não conseguiu conter a tristeza
tristeza do meu avô não estar presente e despedimos-nos em lágrimas. Entretanto, eu e a minha esposa tínhamos combinado ir ajudar os meus sogros a acabar as arrumações, uma vez que a mudança seria no dia seguinte, às 8 da manhã. Quando chegamos lá, constatamos que não íamos ajudar a acabar as arrumações. Os meus sogros, abalados pela mudança inesperada, perderam a noção do que havia a fazer e por isso estava quase tudo por fazer. Móveis por desmontar e enrolar em proteção, roupas por arrumar, máquinas por desligar, enfim, tudo. Jogamos as mãos ao trabalho, mas parece que o trabalho ia surgindo cada vez mais, o que criou uma imensa frustração na minha esposa, ao ponto de ela ficar tão nervosa que quase nem conseguia falar comigo. No meio da frustração que estava a ser ter de preparar a mudança dos meus sogros, recordo, agendada para o dia seguinte, sendo que nós só chegámos à casa deles bem depois da hora do almoço. Neste momento a minha esposa diz: eu sei que estás ocupado, mas preciso que me des uma mão aqui. Por momentos pensei: será agora o momento? Não hesitando disse: ok, então quer dizer que precisas que eu te dê uma mão humana? Por breves instantes, diz ele, a minha esposa ficou séria. E eu pensei: pronto, fiz cocó, mais valia estar calado. Mas não, acontece que ela desata a rir às gargalhadas, para o que está a fazer, agarra-se a mim a rir. Os dois ficámos à vontade uns 5 minutos a rir e acabamos de fazer uma pausa para beber um chá e depois voltar ao trabalho, surpreendentemente com muito mais disposição mental. Tudo graças à mão humana no Marco, que juntamente com a rádio comercial afeta positivamente a vida daqueles que a ouvem, muitas vezes sem se aperceber. Obrigado, Nuno, e obrigado, comercial. Obrigado nós. Isso é uma grande história, muito obrigado. É espetacular. Mas as pessoas estão com uma incontinência de mão humana, não é? Sim, em todo lado. Simplesmente sai. Há aqui um anúncio, já não sei do que é, que cada vez que no anúncio se diz uma mão, tem sempre que ligar o microfone e dizer uma mão humana. Já é uma coisa que. Não podes deixar passar. Não? O André Penin trouxe aqui, só para recordarmos, fechando o círculo deste episódio. Clássico. Este é o genérico da série Zé Gato. A cidade é para fazer dinheiro. E se tu és um tipo inteiro, vais passar um mau bocado. Isto é bom, isto é bom. Para quem cresceu na nossa geração, as séries Zé Gato e Duarte e Companhia são obrigatórias. És tu, Zé Gato. Isto é, na verdade, Pedro Brito e Tosé Brito, os irmãos. Brito e Tosé Brito. Sim. Cantos mais sujos desta terra, tu já deves saber que mesmo quando vences batalhas, estás longe de acabar com a guerra. Esta letra, um policial. Tudo isto era muito cool. Isto é filosofia, isto são lições de vida. E o que é incrível é veres como Lisboa era naquela altura. Sim. Há um episódio passado na Feira Popular. É muito nostálgico ver aquele cenário todo da Feira Popular. E havia também Duarte e Companhia. Eu sou um aventureiro, detetive destemido. Aqui já era a loucura. Para chegar quando tudo está tremido. Nasci para ser amado e não tenho culpa disso. As mulheres é que conhecem o poder do meu feitiço. Aquilo que mete medo, respondo com um sorriso. Quando o perigo acontece, eu estou onde for preciso. Nós somos Duarte e Companhia. Que clássico. Tudo isto era cantado a bordo de 2 cavalos. Sim. O lendário 2 cavalos, e havia um personagem que era o Chalana. Era o Rocha. Chalana. O Rocha era o Rocha, e depois havia o chinês, não é? E o Átila Lucifer. Tão bom. Incrível. É um legado extraordinário que fica numa edição bem especial do Homem que Mordeu o Cão e outras histórias. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O Homem que Mordeu o Cão. Então, Nuno. Título deste episódio: não deixe os espárragos enterrados na areia do gato, porque isso é uma droga. Gosto. É bom. É bom. Mas olha, eu tenho que de facto fazer referência a isto que o Vasco assinalou. Eu fiz o ano passado uma campanha publicitária sobre um aspirador.
E essa Deixa-me só dizer que eu assinalei fora do ar. O microfone estava ligado. Sim. Pois, sim, foi fora do ar. Eu confundo as coisas que se dizem fora do ar e no ar. Mas pronto, eu fiz essa campanha publicitária sobre um aspirador. Estava gira. Já comentei isto contigo também. E nas lojas existe aquilo que se chama um stand-up, que é um boneco mais ou menos em tamanho natural. Não é comédia? Também pode ser comédia, mas neste caso é um boneco, é uma fotografia em tamanho natural. E aparentemente o que aconteceu, segundo uma ouvinte deste programa, é que alguém roubou um boneco desses de uma loja, estampou-o na parte de trás da caminhonete, que é uma caminhonete que diz. É uma caminhonete de carga. É uma caminhonete que diz só transportes. E eu estou colado na parte de trás agarrado a um aspirador. É que falta dizer isto. É a imagem, o boneco é a imagem do Marco. É uma fotografia do Marco em tamanho real. Vou partilhar isto, porque de facto, em termos de manifestações de fãs, esta é sem dúvida a mais bizarra de sempre. Transportes no Marco. Colou a minha imagem na parte de trás do caminhão. Então, a porta tem um buraco. Também pode ser. E tu foste a primeira coisa que tinha tamanho suficiente para tapar o buraco da porta. Obrigado por me chamares à realidade. Nada, meu querido. É possível que tenha sido isso. Sido isso. Foi só um buraco e eles pensaram nesta porcaria. Mete isso. Pá, só tenho aqui o Marco. Põe. Bom, há uma nova vidente em Inglaterra. Ela acaba de dizer que 2017 vai ser um ano em que a economia britânica vai ter um impulso valente e também diz que há um casal inglês considerado um tesouro nacional que vai divorciar-se em 2017. Eu não posso estar mais nas tintas para as previsões desta querida senhora. O que me interessa verdadeiramente nesta notícia é o tipo de leitura do futuro que ela leva a cabo. Não envolve ler palmas das mãos, nem cartas de tarô, não. Nem as bordas do originalidade. Não, também não. Nem nádegas, a mãe do Stallone leu o futuro nas nádegas. Atenção. A grande originalidade. A originalidade desta senhora vidente é que ela afirma que consegue ler o futuro em espargos. Foi assim que ela chegou a estas conclusões sobre a economia britânica e o tal casal que se vai divorciar. Mas crus? Analisa espargos. Cozidos? Crus. São espargos crus. A maneira como ela leva a cabo a leitura do espargo consiste em fazer uma pergunta, atirar os espargos ao ar e tirar conclusões sobre o que vai acontecer, analisando a maneira como os espargos caem. Ela podia fazer isso com o micado. Podia também. Mas com espargos... dá para uma salada a seguir. Claro. Ela diz que há um número crescente de pessoas que acredita nesta espargomancia e que todos os dias pessoas fazem fila à porta do consultório dela para saber o que o futuro trará. Eu acho que parte do sex appeal das artes divinatórias está no aparato. As cartas e as bolas de cristal. Espargo, eu embirro com espargos, ainda por cima. Eu embirro com consultório em que vejo o futuro em couve-flor. Pode ser. Eu embirro com espargos. Eu sei que é uma coisa elegante, super elegante de se comer, mas eu não percebo os espargos. Percebem isso? Eu não percebo os espargos. Porque não sabes ler. Eu não sei o que é aquilo. Eu desconfio de um espargo. O sabor dos. Para gostar de algo que eu não percebo, o sabor tem que ser realmente bom e tem de me tirar do sério. E o sabor dos espargos não me tira suficientemente do sério para que eu invista com entusiasmo neles. Aquelas vagens deslavadas, não sei. Mas pronto, esta senhora descobriu que o futuro está nos espargos, mais precisamente da maneira como caem. Outras previsões que ela viu nos espargos: os Estados Unidos vão ser olhados pelo mundo como nação não grata por causa de Donald Trump. E era preciso espargos para saber isso. Assim também eu. Diz ela que a família real vai ter uns tempos perturbados. Eu gosto do quão vaga é esta previsão. Só para dizer, eu também tenho uma timeline no Facebook. Pois, vai haver escândalos desportivos. Diz ela que o espargo é uma pena a falta de precisão do espargo. Tu é couve-flor, eu era brócolos. Eu adorava fazer leituras do futuro em brócolos. Tenho ideia que o brócolo é um vegetal que permite mais nuance na análise ao futuro, ok? Tem muito ramo, tem muito detalhe naquela espécie de mini árvorezinha. Eu tinha de os aproximar muito dos olhos para ver o futuro neles. Tinham que ser claramente brócolos de ver ao pé. É uma piada que eu gosto de fazer. É uma piada que não falha. Tenho mais associando brócolos a óculos. Vais para a praia, não te esqueças dos brócolos de sol. Se calhar. Voltamos atrás. E por aí adiante. Bom, de Houston, na América, chega uma história de polícia. Polícias de Harris County, aquele tipo de vilarejo onde nunca nada acontece, estavam felizes, estavam orgulhosos, tinham feito a maior apreensão de droga da história daquele lugar e tinham detido um homem na posse. Esse foi para a droga ou para a apreensão? Para a apreensão. Então. Tinham detido um homem na posse dessa droga, na posse de cristais de metanfetaminas. O homem protestou. Sim, o homem protestou, chorou, dizia que não fazia sentido nenhum aquilo que estava a acontecer, mas
Fetaminas, os valorosos polícias de Harris County, que descobriram o saco cheio de cristais no carro do homem, algemaram-no, apreenderam a quantidade insana de droga, levaram-no para a esquadra e o homem esteve preso 3 dias. 3 dias até ter chegado o resultado das análises feitas aos cristais de metanfetaminas. E foi nessa altura que soltaram o homem com um pedido de desculpas incrivelmente embaraçado. Porque era? Depois de o manterem 3 dias dentro a dizer-lhe coisas horríveis, como vais passar os bons anos atrás das grades, como é que podes vender aquilo e ser responsável pela morte de pessoas, algumas delas jovens. Depois desse suplício, abriram a cela, passados 3 dias, pediram desculpa, deixaram-lhe a vida dele. E talvez lhe devessem ter dado ouvidos desde o início, porque uma das coisas que o rapaz dizia, enquanto era arrastado para fora do carro e algemado 3 dias antes, era: isso não é droga, isso não são cristais de metanfetaminas, isso é areia do meu gato. A questão é que era mesmo areia do gato. Os polícias estavam tão desejosos. Estavam tão desejosos de fazer uma apreensão de droga valente numa terra onde nada acontece. A areia não tinha uma embalagem com a imagem de um gatinho? Não, era um saco transparente. Sabes o que era? Era silica. Exatamente. É isso. Porque silica é a coisa que confunde. Sim. E não tinha uns azuis misturados. Eu percebo a confusão. É isso. Tem uns cristalzinhos azuis. E lembra-me a série Breaking Bad. O meu conhecimento de metanfetaminas vem todo da série Breaking Bad. Ok? E quando eu via a minha gata a defecar na caixa dela, cheia daquilo, eu lembro-me de imaginar que aquilo podia ser uma ótima publicidade antidroga. Defeque nas drogas. Uma fotografia da minha gata. Olha, uma coisa, tu vês muitas vezes a tua gata a defecar, é? É uma coisa que eu gosto de ver. Vou buscar uma cadeira, sento-me. Ela odeia. Os gatos odeiam que as pessoas estejam a olhar para eles quando estão a fazer as suas necessidades. Já o ser humano adora, não é? Exato. Não, há animais que são indiferentes. Os cães. Boa parte dos cães estão na boa. Agora, os gatos é tipo: o que é que foi? O que é que há para ver? Estás a gostar? Nunca viste? Pois. Tarado. É assim. Areia do gato. 3 dias. 3 dias preso. É silica. Aposto que mudou para aglomerante. Comercial. O Vasco vai odiar este título, mas eu tomo nas tintas. Título deste episódio: Aldrabices e Alegrias. Só isto. É isso. Só isto. Epá. Deixa-me ouvir o conteúdo. Pode ser que. Mordeu o cão. Malta, ontem fez-se história da estupidez em Portugal. Mas é que aqui já estamos a falar de estupidez de nível internacional, porque isto é um tipo de estupidez que já se fazia lá fora e que agora chega a Portugal. E isto prova que aos poucos vamos conseguindo atingir nível internacional em algumas coisas. Talvez não exatamente as ideais, mas eu já não sou esquisito com isso. Se vamos atingir nível internacional em coisas, para onde pode ser na estupidez. Para mim pode ser na estupidez. O que aconteceu foi que ontem a internet espalhou a notícia de que o nosso amigo César Mourão tinha morrido. Sim. Sério? Sério? Eu não vi isso. Sim, Eu vi partilhado pelo próprio César. Aparentemente aquilo foi obra de um site pomposamente chamado Planeta Terra, que se calhar precisava de um impulso nas visitas, e então foi isso que eles fizeram. Eles publicaram e espalharam pelo máximo de sítios uma notícia escrita com um ar sério e credível, cujo título era César Mourão morreu, e depois dizia: o ator e comediante César Mourão morreu esta noite aos 36 anos. César Mourão foi encontrado morto no seu apartamento situado em Lisboa, onde terá cometido suicídio com álcool e drogas. Ai, que horror, pá. Álcool e drogas, duas coisas que, como sabe quem conhece o César, são coisas que ele consome como quem bebe água e come termossos. Eu devo dizer que, em termos de suicídio, isto é material de que se fazem as lendas, não é? E mais à frente, a notícia diz: César Mourão, o melhor ator da sua geração. E isto mostra que quem espalhou esta notícia pela net olha para o nosso César como um Kurt Cobain nacional. Isto é rock and roll. Se alguém espalhasse uma notícia destas sobre mim, aposto que seria deprimente, porque ninguém paparia a frase: Nuno Marco foi encontrado morto em sua casa, onde terá cometido suicídio com álcool e drogas. De certeza diria: Nuno Marco foi encontrado morto em casa, onde acidentalmente terá tocado com as mãos molhadas numa tomada de eletricidade. Ou cometeu suicídio com bolachas Oreo. Sim. Sim. Ou engasgou-se no seu copo de leite. Ou caiu-lhe uma estante com figuras da Guerra das Estrelas em cima. Bom, seja como for. Então, Nuno, isto é gente César... que gosta do César Mourão. Sim. E pensa: gosto tanto de César, o que é que eu ia fazer? Vou matá-lo. A melhor coisa que podia acontecer era a morte dele. Bom, o César está vivo, já agora só para esclarecer. Eu acho que ele vai ter algum trabalho a desfazer esta história,
porque as pessoas papam tudo o que vêem na net. Se a próxima vez que o vir não vou acreditar. Vou dizer, milagre! Estarás vivo? Será um zombie morão? Na zona de comentários da notícia, apesar de boa parte das pessoas andar lá a dizer é mentira, ele já falou disto no Facebook dele, ainda assim há uma boa quantidade de pessoas a dizer coisas como RIP. E que há lá um senhor de idade que diz que a sua alma descansa em paz. Mas sobretudo o RIP. Sempre que morre alguém, ou que não morre, mas cuja morte é noticiada por aldrabões, há aquilo a que eu chamo corrida ao RIP. Toda a gente quer deixar o seu RIP o mais depressa possível, e é o que acontece ali. RIP, RIP, RIP. Já te falei do meu sonho. Qual é o teu sonho? A minha pedra tumular vai dizer RIP rap. Oh, RIP rap é muito bom, pá, RIP rap, sim. É isso, é pá, muito bom. Bom, eu falei há pouco de figuras da Guerra das Estrelas e, pessoal, isto não pode ser tratado de ânimo leve. Ontem teria sido um péssimo dia para César Mourão se suicidar numa vertigem de álcool e drogas. Porque rapidamente ninguém iria ligar a isso. Até eu que gosto tanto dele, eu iria estar a choramingar. Coitado do César, mas depressa iria passar. Porque... ontem foi divulgado o segundo trailer do novo filme da Guerra das Estrelas. E eu sei que se o César estivesse morto, lá no sítio onde ele estivesse morto, ele iria perdoar-me eu esquecer-me da morte dele. Porque o sacana do segundo trailer do novo filme da Guerra das Estrelas é um dos momentos mais incríveis do audiovisual dos últimos tempos. Porque, entre outras coisas maravilhosas que tem dentro, e reparem agora no ar seco e indiferente de Ricardo Araújo Pereira, Ricardo, no final aparecem Han Solo e Chewbacca, certo. E Han Solo diz Chewie, we're home. E Chewbacca responde, sabes o quê? E lágrimas escorrem-me pelo rosto enquanto eu digo perdoa-me, César, embora ele esteja vivo. Podemos ouvir a parte final do trailer, Wanda? Chewie, we're home. Que bicho é o Chewbacca? Toda a gente sabe que é um Wookiee. É um Wookiee. Choca-me a tua indiferença perante a importância disto, Ricardo. Isso não é onde se cozinham coisas? É isso. Experimenta meter vegetais em cima do Chewbacca. Fazer brócolis no Wookiee. Fica tudo cheio de pelos. Pois é. Acabaste, Nuno? Acabei. César está vivo! Das 9 vou entrar a hora. Isso é que não me importa, que ela vai saber quem é que está vivo ou morto. Oh, Ricardo, não querias falar agora uns 5 minutinhos sobre o assunto qualquer? Olha, Ricardo, atreve-te. Falta dizer o patrocínio, onde é que está? O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place, abril, mês da saúde, trate da sua, homesplace.pt. Olha, muito rapidamente só, eu gostava de aconselhar as pessoas que fossem procurar no YouTube reações de fãs a trailers da Guerra das Estrelas, porque há algumas muito boas. Há pessoas que gritam, há pessoas que choram, há pessoas que dão mortais no ar. Olha, sabes uma coisa? Eu não cheguei a esse ponto, mas é porque eu estou a gerir tão bem agora o tempo da emissão que até me vou dar ao luxo de pôr novamente. Espera. Não vamos fazer. Não ponhas. Devíamos fazer a contagem como se fosse a passagem de ano. Pôr novamente o trailer de Chewie, we're home. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo!